Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Matemática Notre. Eu sou o professor Will e o tema da nossa aula hoje é distância entre dois pontos. Vamos começar analisando algumas situações. Nesses dois primeiros exemplos de distância entre dois pontos, nós veremos que é bem tranquilo para calcular porque nós temos ou a ordenada ou a abscissa comum aos dois pontos. No primeiro exemplo aqui, nós temos que o ponto A ele é igual a 2 e 2. E o ponto B, ele tem abscissa 4 e ordenada também 2. Então nós temos aqui, ó, a ordenada 2 é comum aos dois pontos. A distância entre os pontos A e B é igual a 4 menos 2, que é igual a 2. Dá para visualizar aqui, ó, a distância entre A e B é igual a 2. Nesse outro exemplo, nós temos que o ponto A tem coordenadas 1 e 2, e o ponto B tem coordenadas 1 e 5. Nós temos então a abscissa 1 comum aos dois pontos A e B. Então a distância entre A e B é calculada como 5 menos 2. Sempre o maior número menos o menor, porque a distância sempre tem que dar positiva, tá? Então 5 menos 2 igual a 3, distância igual a 3, que é o que nós também conseguimos visualizar aqui. Mas não é sempre que isso vai acontecer, deles terem ou a abscissa ou a ordenada como comum aos dois pontos. Por exemplo, aqui nós temos o ponto A com as seguintes coordenadas: 1 na abscissa e 3 na ordenada. E o ponto B, 4 na abscissa e menos 1 na ordenada. Então nós não temos pontos em comum aqui, né? Nem na abscissa nem na ordenada. Então nós vamos analisar o deslocamento no eixo das abscissas, no eixo X, e no eixo das ordenadas, no eixo Y. Primeiro eu vou verificar no eixo das abscissas. O ponto A ele está na abscissa 1. Para chegar até a abscissa 4, nós temos um segmento de distância 3. No eixo das ordenadas, nós temos que o A tem ordenada 3 e o B ordenada menos 1. Então, do menos 1 até o 3. A distância do menos 1 até o 3 é igual a 4. Nós temos essa distância aqui. Agora, a distância entre o ponto A e B, nós calculamos aqui. Distância entre os pontos A e B. Repare que nós formamos aqui um triângulo retângulo. E a distância entre A e B é a hipotenusa desse triângulo. Então, nós podemos aplicar Pitágoras, que fala que A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, nossa hipotenusa é a distância entre A e B. Eu vou chamar de distância entre A e B elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Essa distância AB ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Essa distância, então, AB elevado ao quadrado é igual a 25. Essa distância AB é igual à raiz de 25, que é igual a 5. Nós podemos também determinar uma expressão que indica a distância entre A e B, quaisquer que sejam o nosso ponto A e o nosso ponto B. Assim, nós entramos então na fórmula da distância entre dois pontos. Então, para a gente encontrar a fórmula da distância entre dois pontos, primeiro nós vamos analisar as coordenadas dos pontos A e B. O ponto A ele tem coordenadas x1 e y1. O ponto B tem coordenadas x2 e y2. Então nós podemos ver que no eixo das abscissas nós temos o x1 e o x2. Eu vou representar esse deslocamento do x1 até o x2. Nós temos aqui. No eixo das ordenadas nós também temos y1 e y2. Podemos representar esse deslocamento também com esse segmento aqui. Bom, o que nós queremos encontrar é a distância entre os pontos A e B, que pode ser determinado por esse segmento aqui, ó, segmento AB. Esse ponto de encontro nós podemos chamar de ponto C, e as coordenadas do ponto C são x2 e y1. Então, nesse segmento,
paralela ao eixo x, nós temos a variação do eixo x, o ΔX. E esse segmento paralelo ao eixo y, nós temos também a variação entre o eixo y, o ΔY. Repare que nós temos um triângulo retângulo e a distância entre os pontos A e B é determinada pela hipotenusa desse triângulo. Utilizando novamente Pitágoras, nós podemos definir então que a distância entre os pontos A e B elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Esses catetos são o ΔX e o ΔY. Então nós temos aqui ΔX elevado ao quadrado mais o ΔY também elevado ao quadrado. Distância entre os dois pontos, entre A e B, é igual a raiz de ΔX elevado ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado. O ΔX é a variação do eixo x. A variação do eixo x nós temos que é do x1 até o x2. Como eu determino isso? Nós já vimos nos exemplos anteriores que quando nós temos esse segmento é só fazer o maior menos o menor. Então nós temos aqui que o ΔX ele é igual a x2 menos x1. E o ΔY é a variação no eixo y, que é o y2 menos o y1. Então essa fórmula da distância entre dois pontos pode ser definida como distância entre A e B é igual a raiz do ΔX elevado ao quadrado. O ΔX é x2 menos x1. Então, x2 menos x1 elevado ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado. y2 menos y1, que é o ΔY. Então, nós temos y2 menos y1. Também elevado ao quadrado. Essa é a fórmula que define a distância entre os dois pontos e nós vamos utilizá-la nos exemplos a seguir. Bom, galera, então nosso primeiro exemplo de distância entre dois pontos pede o seguinte: calcule a distância entre os pontos A 13,7 e B 1,4. A fórmula que nos permite calcular a distância entre dois pontos é essa daqui. Distância entre os pontos, no caso A e B, é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 também elevado ao quadrado. Tudo isso está dentro da raiz. Bom, quem é o x1 e o x2, y1 e y2? Você pode escolher qual ponto você vai chamar de ponto 1. Então, você pode escolher o ponto A e o ponto B como ponto 2. Eu vou chamar esse daqui de ponto 1 e esse daqui de ponto 2, tá? Então, primeiro, nós temos o x e depois o y. X e y. x1, y1, x2, y2. Agora que vocês já sabem, é só substituir na fórmula aqui. Se você inverter e chamar esse de ponto 2 e esse de ponto 1, a resposta vai ser a mesma, tá? Então, vamos lá. Distância entre os pontos A e B é igual a raiz de x2 menos x1. Então, meu x2 é o número 1, menos o x1, que é o número 3, elevado ao quadrado, como está na fórmula, mais, agora, y2, que é o 4, menos o y1, que é o número 7, também elevado ao quadrado. Tudo isso está dentro da raiz quadrada. Então, isso é igual a raiz 1 menos 3 é igual a menos 2 elevado ao quadrado mais 4 menos 7 dá menos 3 também elevado ao quadrado. Não esqueçam de deixar tudo dentro da raiz. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Raiz de 4 mais menos 3 ao quadrado, 9. Então, nós temos raiz de 4 mais 9, que é igual a raiz de 13. Então, a distância entre esses dois pontos é raiz de 13. Questão B agora. A distância entre os pontos E, 13 menos 1,
e F 3 e 5. Então a distância entre os pontos agora E e F. Nós já vimos que a fórmula fala que é raiz de x2 menos x1. Então vou utilizar esse como x2, 3 menos x1, que é 3 também, elevado ao quadrado, mais y2, que é o 5, menos o y1, que é o menos 1. Menos 1, cuidado com a regra de sinal. Também elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Nós temos então 3 menos 3 é 0, raiz de 0, mais, cuidado agora, hein? 5 menos menos 1. Aqui eu tenho menos com menos, regrinha de sinal, dá mais. Então é 5 mais 1, que dá 6. 6 ao quadrado. Raiz de 0 mais 6 ao quadrado é o próprio 6 ao quadrado, que é 36. Você pode fazer agora a raiz de 36. A distância é igual a 6. Ou você já poderia fazer aqui. O expoente é 2, o índice da raiz é 2. Você pode cancelar esse 2 com o da raiz. Então a resposta vai ser 6. Vamos ao exemplo número 2. Um ponto P, A e 2 é equidistante aos pontos A, 3 e 1 e B, 2 e 4. Calcule a abscissa do ponto P. O ponto P ele está à mesma distância do ponto A e do ponto B. Nós precisamos achar o valor de A. Então nós faremos aqui a distância entre os pontos P e A é igual à distância entre os pontos P e B. A distância entre os pontos P e A é representado por raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Eu vou chamar o ponto P de ponto 1 e o ponto A de ponto 2. Então aqui nós temos o x2 e aqui o x1. x2, 3, menos o x1, que vale A, elevado ao quadrado, mais y2, que é 1, menos o y1, que vale 2, menos 2, também elevado ao quadrado. Isso daqui dentro da raiz é igual. Agora a distância entre os pontos P e B. Eu vou chamar o ponto P de ponto 1 e o ponto B de ponto 2. Então aqui nós temos x2 e x1, y2 e y1. Então é raiz de x2, que vale 2, menos o x1, que vale A, elevado ao quadrado, mais y2, que vale 4, menos y1, que vale 2, também elevado ao quadrado. Nós temos raízes dos dois lados da igualdade, então nós podemos cancelá-las. Aqui nós temos 3 menos A elevado ao quadrado. Você pode resolver fazendo 3 menos A vezes 3 menos A e aplicar a distributiva, ou utilizar aquela técnica do produto notável, que fala que é o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 3 vezes menos A, menos 3A vezes 2, menos 6A. Mais o quadrado do segundo, menos A elevado ao quadrado, A ao quadrado, mais 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Essa resposta eu vou elevar ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. É igual 2 menos A elevado ao quadrado. Vou aplicar novamente a técnica do produto notável. Quadrado do primeiro, 2 elevado ao quadrado dá 4. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes menos A dá menos 2A. Vezes 2, menos 4A. Mais o quadrado do segundo. Menos A elevado ao quadrado, A ao quadrado. Mais 4 menos 2 dá 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Aqui, novamente, na igualdade, dos dois lados, nós temos A elevado ao quadrado com o mesmo sinal, positivo. Então, eu posso cancelá-los. Agora a gente começa a resolver e organizar essa equação. Então, nós temos menos 6A, 9 mais 1 é 10, mais 10 é igual a menos 4A, 4 mais 4, 8, mais 8. Menos 6A, menos mais 4A é igual a 8 menos 10.
Temos então menos 6a mais 4a menos 2a é igual 8 menos 10 menos 2. Temos aqui então que o nosso a é igual a menos 2 sobre menos 2, a é igual a 1. Então, nossa abscissa do ponto P vale 1. Vamos ao exemplo número 3. A distância do ponto A, A1 ao ponto B, 0,2 é igual a 3. Calcule o valor da abscissa A. Então, aqui nós já temos o valor da distância, que vale 3. Nós precisamos achar o valor de A, da abscissa A do ponto A. A distância entre os pontos A e B vai ser igual a 3. A distância entre esses pontos nós podemos representar como raiz de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 também elevado ao quadrado. Isso é igual a 3. Distância entre os pontos A e B. Então, eu vou chamar o A de ponto 1 e o B de ponto 2. Nós temos o x1, que é o A, e o x2, que é 0. Eu vou substituir na fórmula. Raiz de x2, que é 0, menos o x1, que vale A, elevado ao quadrado, mais o y2 agora é o número 2 e o y1 é o número 1. Vou substituir também na fórmula. y2, 2, menos o y1, que vale 1, elevado ao quadrado. Isso daqui tudo é igual a 3. Essa raiz desse lado da igualdade eu consigo retirar, elevando os dois lados ao quadrado. Eleva ao quadrado aqui e também eleva esse lado ao quadrado. Cancela a raiz com o expoente. Eu tenho então desse lado aqui, 0 menos a dá menos a. Então fica menos a elevado ao quadrado, mais 2 menos 1, 1 elevado ao quadrado, igual 3 ao quadrado, 9. Temos então menos a ao quadrado é a ao quadrado, mais 1 é igual a 9. Essa equação de segundo grau é bem tranquila para resolver. Nós temos a ao quadrado é igual a 9 menos 1, a ao quadrado é igual a 8. Portanto, o nosso a é igual a mais ou menos raiz de 8. Se quiser fatorar essa raiz, a é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Beleza? Exemplo número 4. Um ponto P pertence ao eixo das abscissas e é equidistante dos pontos A, menos 1 e 2 e B, 1 e 4. Quais são as coordenadas do ponto P? Quando ele fala que o ponto P pertence ao eixo das abscissas, nós já podemos deduzir que esse ponto P ele tem um valor y ordenada valendo 0, pois ele pertence ao eixo das abscissas. E ele ainda é equidistante aos pontos A e B. Então nós temos que a distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. Distância do ponto P ao ponto A. Nós já vimos aqui a fórmula, eu só vou fazer a substituição direto, tá? Então, do ponto P ao ponto A, vou considerar o ponto P como ponto 1 e o ponto A como ponto 2. Primeiro ele fala que é x2 menos x1. Então, eu tenho x2 valendo menos 1, menos o x1 que vale x, elevado ao quadrado, mais y2 que vale 2, menos o y1 que vale 0, também elevado ao quadrado. É igual distância do ponto P ao ponto B. Ponto P, ponto 1, ponto B, ponto 2. Nós temos novamente raiz. x2 vale 1, menos o x1 que vale x, elevado ao quadrado, mais y2 que vale 4, menos o y1 que vale 0, também elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Raiz dos dois lados eu posso cancelá-las. Aqui nós temos esse produto notável. Quadrado do primeiro, menos 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 1 vezes menos x dá x, vezes 2, 2x. Então, mais 2x, mais o quadrado do segundo. Menos x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Mais 2 menos 0 é 2. 2 elevado ao quadrado, 4. É igual 1 menos x elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, quadrado do 1 é 1. 1 vezes menos x é menos x, vezes 2, menos 2x. Menos x elevado ao quadrado, mais x ao quadrado, mais
4 menos 0, 4. 4 elevado ao quadrado, 16. Dos dois lados nós temos o x ao quadrado positivo, podemos cancelar. Aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho 2x também. Eu posso cancelar? Não, porque esse 2x é positivo e esse é negativo, então não posso cancelar. Desse lado da igualdade eu fiquei com 2x, 1 mais 4 é 5, mais 5 é igual a menos 2x, 1 mais 16, 17. Bom, nós temos então que 2x mais 2x é igual a 17 menos 5. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, 2x mais 2x, 4x é igual a 17 menos 5, 12. X é igual a 12 sobre 4, portanto, x vale 3. Então, nosso ponto P, ele tem o x valendo 3 e o y valendo 0. Essas são as coordenadas do ponto P. Tudo bem? Chegamos ao final de mais uma aula e espero ter conseguido ajudar vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Faça parte desse time e nos ajude a levar o conhecimento a mais pessoas. Deixe nos comentários dúvidas, sugestões e também conte um pouco sobre você e a matemática. Um grande abraço e até a próxima aula.